Olá, amigos e irmãos, 58º dia do nosso desafio 3x3, Gálatas 4, 5 e 6. Vamos lá? Nessa epístola de Paulo aos Gálatas, ele está combatendo uma heresia que estava presente nas igrejas desta região da Galácia, que era a heresia dos judaizantes, aqueles que queriam que os cristãos aderissem novamente aos costumes judaicos, guardar festas, lua nova, festa dos tabernáculos, cumprir a lei, roupas iguais, cumpre o sábado. Nós vemos isso, irmãos, atualmente. É muito comum, né? Igrejas voltando às práticas judaizantes. É muito comum. Nós temos uma denominação que recentemente surgiu até uma polêmica, é seita ou não é, né? É seita, né? Os adventistas são seita. E eles têm muito disso, né? Eles acabam obrigando e dizendo que nós precisamos cumprir a lei, especificamente o sábado, né? O sábado. E Paulo vai dizer que especificamente aqui no livro de Gálatas que isso é uma infantilidade e uma heresia. Capítulo 4, ele vai dizer que nós somos filhos de Cristo, né? Que Jesus nasceu debaixo da lei e nos livrou da maldição da lei. Paulo vai falar do rito, do valor transitório dos ritos ali judaicos, né? Guardar dias, guardar meses, festas, né? Isso é coisa que era transitória, ela simbolizava algo, queria colocar algo no coração do ser humano e efetuou o seu papel. Não são só os adventistas do sétimo dia que guardam sábado, tem algumas denominações evangélicas, assembleias do sétimo dia, batistas do sétimo dia, que também têm essa infantilidade de ter que guardar o sábado e ter que fazer alguns costumes da lei. Então, Paulo, o que fala? Paulo ele vai ficar perplexo com isso, porque ele vai dizer aqui, mais no final, que nem essas pessoas conseguem cumprir a lei. Nós vimos na leitura passada que isso é uma coisa que era uma maldição. A lei, ela não era contraditória, ela era alguém que conduziu a Cristo, mas a função da lei não era salvar. Ninguém era salvo pelas obras da lei. O Velho Testamento já falava, o justo viverá pela fé, assim como Abraão viveu pela fé. Então, capítulo 4, Paulo usa uma comparação entre Sara e Agar. Lembra disso? Lá em Gênesis, Abraão tinha sua esposa Sara, tinha uma promessa de ter um filho, e Abraão, com pressa, ele possui a sua escrava, a escrava da sua esposa, Agar. Tem um filho dela, Ismael. E Paulo vai dizer, olha, a lei é como se fosse essa Sara, essa Agar. É como se fosse esse filho da escrava, que era filho, estava ligado a Abraão, mas estava escravizado, ele não tinha direito a nada. Nós não, nós somos filhos da promessa, somos de Isaac, né? Abraão tem a sua promessa ali, Isaac nasce com toda a liberdade, com todo o direito. E aí Paulo fala, isso é a graça. Isaac e Ismael, Sara e Agar não são contraditórios entre si, mas uma tem uma condição de maldição e o outro de bênção. Então é como se fosse a lei e a graça, né? Capítulo 5, Paulo vai dizer, olha, ou a lei ou Cristo. Se vocês quiserem se justificar pela lei, Paulo vai dizer, separados estáis de Cristo. Versículo 4, né? Vós que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Ou seja, vocês estão bloqueando a possibilidade de salvação pela graça. Paulo vai dizer que vai argumentar aqui dos problemas que existiam nessas igrejas, e se eles fossem tão espirituais assim, não teriam esses problemas, né? No capítulo 5 vai dizer das obras da carne, né? Facções, inimizades, idolatrias, e vai dizer, olha, essas são coisas da carne que a lei já prevê, mas as obras do Espírito é amor, alegria, paz, e Gálatas 5, 22 ele descreve. Capítulo 6, Paulo vai terminar aí a sua carta, vai dizer que aquilo que o homem planta, ele vai colher, e ele vai dizer que essas pessoas que obrigavam os Gálatas a cumprir a lei também não eram cumpridores, porque a lei era impossível de ser cumprida. Ele vai dizer uma coisa muito importante, que em Cristo nem a circuncisão ou a incircuncisão é nada, mas sim o ser uma nova criatura. Então, muito importante essa carta aqui de Gálatas aqui, né? Paulo vai dizer muitas coisas, vai se defender e explicar que a nossa salvação, ela é pela fé. A lei serviu para apontar o pecado e prever e predizer que haveria um Messias que viria, que seria rejeitado e que nos salvaria pela fé
nele. Ele levaria os nossos pecados e por isso era capaz de nos salvar. E Paulo combate isso. Essa é a função do livro de Gálatas. Para nós hoje ainda é muito importante, porque nós temos muitas seitas que tentam se justificar pela lei e dão desculpas que não somos seitas, não é bem assim. Mas quando você entra lá, você é obrigado a cumprir, senão você é tido como um não salvo. Amém? Que Deus te abençoe, fuja dessas seitas, porque você entra lá, você tem que ser batizado de novo. Lá por fora eles falam que são tem comunhão conosco. Quando você entra lá, eles dizem que nós somos, não somos certos, e é assim que funciona. Então, fique de olho e sempre atento ao que a Bíblia nos diz. Amém? Que Deus te abençoe.